8 de agosto de 2022, Cotia, São Paulo. Flávia Domingues celebrava mais um churrasco ao lado daquele que era seu namorado, Cláudio Gomes de Souza. Ela acreditava que aquela relação seria apenas um passatempo, mas Cláudio queria mais e ele não aceitaria qualquer rompimento. Cláudio já tinha decidido que Flávia perderia a vida e também perderia a filha mais nova. Ele quase conseguiu tudo o que queria, tirou a vida da namorada e fugiu. E agora precisamos da sua ajuda. Se você viu esse homem, chame a polícia. Ele é um assassino, estuprador e perigoso. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com a Luana, que é filha de uma vítima fatal, irmã de uma outra vítima que ficou viva, mas que com certeza deve estar com algumas marcas Sim. que são muitas vezes intransponíveis, mas que o tempo vai ajudando. Luana, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui. Eu imagino quão difícil deva ser você relembrar Sim. e ainda entrar num assunto que ainda é recente. Sim. Tudo aconteceu no dia 8 de agosto, 8, né? Isso, 8 de agosto de 2022. Isso. A gente está gravando em outubro de 2024, pouco mais de 2 anos. Antes da gente falar do crime, de como foi a sua vida pós esse 8 de agosto, eu queria ir para um tempo anterior, um tempo mais feliz. Quando Sim. sua mãe estava aqui, quando sua irmã não tinha passado pelo que ela passou, para a gente ir conhecendo tudo. Quem era a sua mãe, que é a Flávia Domingues? Ela tinha 39 anos quando ela teve o crime com ela. Mas quem era ela antes? Como que era a sua vida com ela? A Flávia era uma mulher muito guerreira. Vou começar assim, porque ela era guerreira. Ela era uma cozinheira profissional, a profissão dela. Trabalhava em diárias culinárias. E tinha uma vida maravilhosa. Minha mãe sempre foi sozinha, sabe? Ela não tinha muito relacionamento. Teve um relacionamento de 10 anos, que foi a figura paterna que eu tive na minha vida. E fora isso, era ela, né? Ela me criou sozinha desde o meu 1 ano de idade. Veio aqui para São Paulo. A gente é original de Montes Claros, Minas Gerais. E veio para cá comigo bem novinha e assim foi. Ela nunca foi de ter muito relacionamento, essas coisas. E aí teve esse relacionamento de 10 anos e depois constantemente ficou sozinha, sabe? Ela foi mãe muito cedo? Foi, ela teve eu aos 19, eu acho. 19. O teu pai você também não conheceu? Conheço, sei quem é, mas convivência, essas coisas não tem também. Ela foi literalmente uma mãe única. E um pai, mãe e pai, né? Uma única referência que Sim. você teve sempre de amor, de acolhimento, de Sim. pai e mãe. E aí teve a minha irmã, né? Que é a Manuela, e tem 13... Hoje ela tem 15, mas tinha 13 anos na época. E era só a gente. Eu tenho a minha filhinha também, que é a Cecília. Quantos anos você tem? Eu tenho 23. Nossa, muito nova. Passando por tudo isso. E aí morávamos nós 4, todos juntas. Era essa a nossa vida antes. Cecília tem quantos anos? Cecília tem 7. Já 7, então você também... Engravidei bem nova. Foi também na coisa da sua mãe também. Você foi mãe bem nova também. E ela sempre do meu lado. Mesmo com tudo isso acontecendo novo, sabe? Ela sempre junto, sempre apoiou, sempre esteve ao meu lado. Foi uma boa avó também, meio mãe também, né? Maravilhosa, sim. Era um grude as duas, meu Deus. Porque você era muito nova, sua mãe muito nova Sim. também. Com uma filha. A gente ficou junto ali, ela não deixou sair de casa, nem nada dessas coisas, foi tudo junto, todas as etapas, tudo vivendo junto. Vocês moravam em Cotia? Cotia. Aqui, que é na Grande São Paulo, aqui. Sim. É uma região até calma, não acredito que seja uma região... Não, tem grandes condomínios, também tem uma vida
classe média normal ali, eu não acho que assim tenha não. grandes violências. Eu não me acredito que recordo. não seja nenhum lugar que violência tem em todo canto, Sim, né? lógico. Mas o problema são as pessoas mesmo. O que é interessante é que é o seguinte, não é o medo da rua. Isso Sim. aconteceu dentro da sua casa. Não, dentro da casa dele. Da casa no dele, caso, mas eu foi. digo dentro da sua história. Sim. Dentro da sua Sim. família. Né? E a gente passa na cabeça da gente que nunca a gente vê assim as coisas, né? As notícias, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? E aconteceu comigo, é um trauma enorme na vida de todo mundo que tinha ela ao lado. Porque foi uma coisa muito do nada, muito inesperada, sabe? Ninguém nem imaginava. Não tinha isso de brigar, sabe? E aí aconteceu. A gente vai chegar no crime, mas uma coisa que eu queria entender também é o seguinte, a sua irmã, ela vai passar por uma situação que muitas vezes as pessoas congelam, não sabem o que fazer, Sim. até porque elas não têm orientação. A sua mãe conversava com vocês sobre abuso, sobre... Como que era a relação de vocês? A gente era muito aberto uma com as outras, todo mundo, porque morávamos nós 4. Tinha a minha filha, a minha irmã, eu e a minha mãe. E aí a gente sempre conversou sobre tudo, tudo mesmo. Tanto que teve não sei se eu já posso falar, mas teve uma situação entre. E aí eu conversei com a minha mãe, com a minha irmã, e aí minha mãe falou, não sei se também isso pode ter sido algum motivo, né? O que teve uma relação entre? Não entendi. É, porque assim, a Manuela, o Cláudio, chegou a falar pra Manuela que eu não lembro direito qual foi que não ia separar da minha mãe por causa da gente, alguma coisa assim. Só que aí a gente não se tocou, só que eu falei assim, oxe, mas que história é essa? Aí falei com a minha mãe, aí minha mãe foi, não sei se ela conversou com ele, chegou a conversar, e esse também pode ter sido um dos motivos, não sei. Entendi. Entendeu? Agora quem é o Cláudio? Isso foi logo uma semana antes de acontecer. É, porque eu vi que a gente vai entrar, mas tem um momento que ele fala, se você não ficar comigo, não tem motivo mais de eu ficar com mais ninguém, nada, tudo mais. Tem Uhum. umas cartas que ele Sim. escreveu. O Cláudio é quem? Como é que a sua mãe conhece o Cláudio? De onde ele veio? Quem é? Então, a gente essa conheceu figura? ele lá do bairro mesmo. A gente mora na região onde a gente mora, já tinha 18 anos. É o Cláudio Gomes De de Souza. Souza. Ele tinha quantos anos? Eu acho que ele tinha 48, por aí. Já era Já é bem mais mais velho velho, que a sua sim. mãe e que vocês. Sim. E aí ele morava lá na região, a gente já conhecia desde quando a gente mudou pra lá, que a gente morava lá 18 anos, mais ou menos. E, tipo, via de vista ali nos anos passando e tudo mais, mas nunca teve intimidade. E aí minha mãe chegou a ter e tudo mais, né? E aparentemente o que a gente via não tinha nada demais, uma pessoa super tranquila, trabalhando, sabe? E ele fazia o quê? Ele era Ou faz? marceneiro. 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 Uma pessoa, ele tinha com 48 anos, ele já devia ter uma história. Ele Sim, tinha filhos? tinha filhos, eu tinha uma filha. E a filha morava abaixo, era 2 casas onde ele morava na casa de baixo e tudo isso, mas não tinha nada, sabe, assim, que a gente pudesse falar assim, nossa, uma pessoa violenta, uma pessoa que não dá para se envolver e tudo mais, até porque se minha mãe soubesse, não tinha nem se envolvido, né? Ele tinha alguma ex-mulher que morava ali Tinha, perto, que tinha. falava alguma coisa com a Não, sua nunca mãe? falaram nada. Hoje, depois que tudo aconteceu, vocês sabem se ele tem histórico de... Não, nunca teve. Na polícia, alguma coisa? Nada. Nada. Então deve ter sido surpreendente para todo mundo. Para todo mundo, foi uma surpresa para todo mundo. Como ele era com você, com a sua Então, irmã? eu na época trabalhava muito, eu não ficava muito, era poucos tempo, assim, poucos de uma vez ou outra que a gente saía. E quando saía, assim, eu saía para almoçar, essas coisas, era tranquilo, não tinha nada, sabe? Que a gente pudesse olhar assim e falar assim, não, essa pessoa não dá para confiar, não tem isso que me incomoda ou alguma coisa do tipo. Não tinha. Sua irmã, ela percebia alguma coisa, Não, algum olhar? também. Nunca reclamou de nada, nada. Mesmo depois que tudo acontece, daí você fala, nossa, me lembro Não, agora. não. Não tem essa memória que você resgata e fala, Não. percebi, mas hoje eu vejo que tinha. Não. Passou desapercebido. Tipo, tudo. Se teve alguma coisa, passou despercebido. Porque realmente eu nunca via. E eu sou uma pessoa também, uma pessoa observadora. E, tipo, não só eu, né? Mas não tinha nada disso, maldade nenhuma, sabe? Essas coisas, não tinha. Comigo mesmo era pouco, assim, oi, boa tarde, conversava, trocava umas ideias e tudo mais, mas não era nada de... Ele morava perto de vocês? Morava no mesmo bairro. Eles se conhecem como e ficam quanto tempo juntos, sua mãe e o Cláudio? Se conheceram lá mesmo, né? Na Através de rua mesmo? amigos conhecidos no mesmo local. E ficaram juntos durante 10 meses.
Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Para tanta coisa. Eles planejavam já? Sua mãe falava de casamento? Não, só o ou namoro. de uma relação mais Não, intensa? só o namoro mesmo. Ele ficava mais na casa de vocês? Como que era? Porque até vai acontecer tudo Era com o a sua mesmo mãe. bairro, é. A sua mãe vai acontecer tudo na casa dele. Sim. Mas ele dormia mais na casa de vocês? Como que era isso? Lá em casa não era de dormir tanto, era algumas vezes. Minha mãe não gostava tanto por causa da gente mesmo. Tinha isso. E aí ele dormia poucas vezes em casa e ela dormia mais lá. Na Porque casa ele- dele? porque era só ele, né? Então a filha dele morava na casa de baixo. Eles 10 meses é um tempo muito é longo tempo para quem ainda é adolescente. Pra quem já tá ali vivendo, né? Para quem é adolescente e tudo mais. Quando você já tem 39 anos e 48 anos, 10 meses são tempo. Mas é um tempo até para você já ir se conhecendo Sim. e tudo mais. Ele era do tipo romântico com a sua mãe? Era romântico, prestativo, ajudava ela em várias coisas, fazia as coisas, sabe? Adorava sair, tudo mais. Sempre foi tudo tranquilo. Não era do tipo que roupa é essa? Não. Que maquiagem é essa? Nem com ela, nem com vocês? Não. Com a gente, principalmente, porque minha mãe não dava essa liberdade dele entrar na nossa relação assim, sabe? Era ela que resolvia e pronto, e acabou. Não tinha que se intrometer nem nada. Agora, com ela também nunca teve de achar ruim de roupa, maquiagem, essas coisas, nunca. Teve alguma briga entre ela e ele? Já teve discussões, já. Uma discussão que vai Discussão. para briga física? Não, Não, só discussão mesmo. Vocês viram isso ou vocês ficaram sabendo? Fiquei sabendo, ela me contou, mas até então a gente pensava que não era nada demais. Mas ela te contou para desabafar, para só você saber? Pra desabafar ou e saber. Quase Eu tinha assim, uma... olha, eu tô preocupada. Não, a gente tinha uma relação muito de amizade também, sabe? Então ela contava as coisas, a gente conversava. Então ela contou e aí eu falei, mas tá tudo bem? Ela falou, não, tá tudo bem. Eu achei que... Então não tinha sinal nenhum. Nada. Essa é a revolta, porque não tinha nada. Eu imagino que você... E é igual você falou, a gente, depois que acontece, a gente fica tentando pensar, falar assim, nossa, mas será que aconteceu alguma coisa e eu não reparei, eu não vi, eu não... E não tinha nada. Não era uma pessoa que você olhava e falava assim, essa pessoa é agressiva, essa pessoa... Indo lá para frente, a gente vai voltar, mas já para entender, pessoas ligadas a ele. A família dele, ela tem uma filha, é isso? Tem uma filha. De quantos anos? Eu acho que ela tem 18 já também. Ele deixa até uma carta, a gente vai falar sim. dessas cartas e tal. Mas depois de tudo que aconteceu, pessoas ligadas a ele relatam alguma coisa que ele falava ou que ele agia? Nem toca no assunto, na verdade. A gente nem tem notícias de nada, nada. Depois que aconteceu, a pessoa simplesmente desapareceu. Tanto quanto familiares, essas coisas, tinham as amizades, só que nunca falaram nada. E também eu acho que não iriam falar. Porque sua mãe conhece ele através de amigos. Sim. Esses amigos em comum não falaram nada? Nada. De alguma coisa que ele tenha contado, falado? Não. Nada. Vocês não... Teve um episódio que foi o seguinte, ele chegou a falar para alguns amigos, alguns não, uma pessoa específica, que ia acabar com a felicidade da minha mãe. Só que, tipo, Mas por quê? do nada, na bebedeira ali, e aí a pessoa ficou sem entender. Falou, será que eu ouvi errado? E aí, depois, quando aconteceu, a pessoa falou, agora eu entendi. Mas é muito tempo antes? São horas antes? Quando Não, que ele fala um isso? tempo antes, tipo, uma semana antes, num final de semana, no outro ele fez o que fez, entendeu? Naquele dia vai acontecer tudo na madrugada de um sábado para Domingo pra domingo. segunda. De domingo para segunda. Isso. Um dia anterior, o que eles fizeram? No dia Como anterior, eles estavam no nos dias domingo, anteriores? Sei lá, eles estavam namorando. Então, ela naquela eu não tinha semana. muita convivência, porque na época eu trabalhava muito, eu trabalhava de domingo a domingo, então, tipo, não era um domingo de vez em quando que eu tinha e tudo mais. Eu não estava Mas tão depois, próximo de que você convivência. ficou sabendo o que aconteceu no sábado? No Eles sábado, tiveram o quê? Um churrasco? No domingo que foi o churrasco, no próprio domingo mesmo, eles fizeram um churrasco. Ele fez questão de fazer, Na comprar casa dele? carne. Não, na nossa casa. Aí comprou a carne, comprou as coisas, fez churrasco. Quem estava lá? Só os amigos mais próximos da minha mãe nesse dia, porque aí foi tudo de última hora. Aí ela chamou os amigos e os amigos falaram, vamos passar na Flávia e tal, aí foi. Tua irmã estava lá? Tava. Sua filha estava? Não, a Cecília estava com o pai nesse final de semana, graças a Deus. E ele sabia? Sabia.
Porque dá uma sensação que ele procurou Não, a solidão. quando a gente vê as coisas, a sensação é que ele já estava planejando tudo. Né? Só a gente que não notou, a gente não percebeu, mas ele já estava planejando tudo. Aí você vai reconstruindo o que aconteceu hoje. Tem esse churrasco. E o que acontece? Vai até que horas? Como é que o churrasco foi muito? Até às ninguém 11. Brigou com ninguém? Não, nada. Não teve briga, não teve nada lá. Sua irmã relata tranquilo. Alguma coisa de que ele estava esquisito com ela, estava mais pegajoso? Não. Relatou nos últimos meses, a minha mãe queria terminar o relacionamento. Entendeu? Tem isso também. Ela não estava se sentindo bem, não estava querendo continuar. Só que ele se fazia de vítima, de coitado, ficava falando para ela que ia se matar, essas coisas. E aí ela não ficava ali levando, né? E aconteceu o que aconteceu. Mas... então você está me trazendo elementos importantes. Sim, tem isso também. Tem um elemento aí de uma relação passional. Sim. Simbiótica, para não dizer abusiva, porque a gente não tem mais elementos. Outra coisa para dizer, sim. Em 10 meses. Isso. Em 10 meses. Ela estava querendo se separar já há quanto tempo? Tinha 1 mês, mais ou menos. Por isso, entendeu? Aí ele começou a fazer essa chantagem emocional com ela. Sim, e ser mais pegajoso. Você falou do pegajoso, eu lembrei desse episódio. E ser mais pegajoso, de ficar mais no pé, querendo, sabe, ficar mais próximo, essas coisas. Aí vai casar bem com aquele amigo que te relata que uma semana antes diz: eu vou acabar com a felicidade dela. Exato. Porque se ele foi pelo lado vítima, não estava mais colando. Ele vai então pelo lado passional, te aviso, né? Abusivo. Ou vai ser comigo, ou não vai ser com mais ninguém. Uhum. E eu pego talvez teus bens mais preciosos, que são suas filhas. Você percebe que tem aí já então uma outra organização. Sim, igual eu falei, minha mãe era uma pessoa muito forte, muito determinada. Ela não tinha essa de se acalentar com alguma coisa, sabe? Não, ela era ela e ela, entendeu? E aí se incomodava ele, porque ele via que ela não dependia dele para nada, né? Então, tipo, não era só o relacionamento que ia fazer segurar ela, na verdade. Ele teria que ser uma coisa melhor exato, do que apenas um namorado. Deixa eu só arrumar teu microfone aqui. Isso, aqui. Só puxar, só direcionar, obrigado. Então, a gente já sabe que 1 mês antes ele já estava querendo separar, ter uma relação. Ela querendo separar, sim. E ele querendo manter a qualquer custo. Sim. Então a gente vai entendendo essa passionalidade. Nesse domingo, era uma coisa normal ele fazer esse churrasco na casa de vocês? Às vezes era, às vezes, não assim do nada. Porque a gente fazia as coisas, minha mãe planejava, falava, tal semana a gente vai fazer um churrasco, e chamava as pessoas, nossos amigos e tudo mais. Mas assim, de última hora, não. Não era. Todas essas pessoas que estavam no churrasco foram ouvidas pela polícia? Não. Você conversou com essas pessoas? Eu conversei. O que elas contam para você? Que estava tudo normal. Que não para tinha eles nada. também surpreendente. Ele não teve como teve 1 semana antes de falar. A gente, quando aconteceu, a gente ficou revoltada, porque, tipo, gente, a maldade da pessoa de querer fazer um churrasco para, tipo, despedido, porque só foram os amigos dela. Não foi ninguém da parte dele, entendeu? E tudo bem, dançando, brincando, tudo bem. Ele bebia? Bebia. Era normal? Era normal. Mas bebia socialmente ou bebia de ficar bêbado? Bebia para ficar bêbado. Também. Tinha lá todo dia? Não todo dia. Sempre nessas ocasiões? Ele tinha problema até de saúde também, às vezes não podia nem beber, bebia, essas coisas, tem tudo isso. Usava drogas? Não. Isso não. Não que a gente sabia assim, via, não. Tá. Então nesse dia, faz churrasco, começa a que horas e vai até que horas? Começou umas 2 horas e foi até umas 10 horas, 11 horas da noite. Então foi bastante tempo, 8 horas de uma pré-comemoração. Sim. Como você muito bem apontou, ele estava comemorando o que vocês não faziam ideia do que era. E tem na carta também que a data da carta, não sei, eu nunca vi, não tive... É um dia antes. É um dia antes. Ele planejava fazer no sábado, não no domingo. A gente vai... No sábado eles fizeram o quê? Eu não me recordo. Sua mãe e ele... Não fizeram nada demais, eu acho, nada. Não Mas foram você pra viu ou sair. Você estava trabalhando, você não viu nada? Não, eu vi minha mãe na parte da manhã, que era o horário antes de eu sair, que a gente sempre tomava café juntos. E aí depois eu ia trabalhar, ela ia fazer as coisas. No sábado não teve nada de diferente. Foi só
em casa, ela não saiu nem nada. Naquele domingo você também foi trabalhar. Fui. E você acorda e ele não estava lá. Eu estava trabalhando quando eu recebi a ligação. Então, mas domingo você não estava na tua casa? Não. Você estava no trabalho Tava. já? Você dormiu? No período do dia que aconteceu, eu não tava. Tinha outro compromisso. Tá. Não tava. Aí eu voltei para casa, me arrumei e fui trabalhar. Tá. Então aí eles tiveram esse churrasco, a sua irmã relata o quê? Que tava nada, também nesse período, nada aconteceu com ela nada. e com ele. E a sua mãe e esse, não vou chamar de padrasto, porque ele não é teu padrasto. E o Cláudio, a sua mãe e o Cláudio vão para onde? De lá foram para um forró, que se dizem, né? Um ambiente de forró que tem em Cotia. Sai umas 10 da noite. Isso, umas 11 horas da noite. Tá. E aí, daí eu não tive mais notícia da minha mãe. Sabia que ela estava saindo, mas daí não tive mais notícia. A gente não vai saber mais da sua mãe, mas a gente vai saber pela sua irmã. O que acontece? Daí eles foram para casa deles, né? Porque não pra saíram casa só dele. dele. A sua mãe foi para casa dele, tá? Que teve os amigos que foram juntos. Na casa dele mora mais gente? Não, era 2 casas. Uma era ele e outra era a filha dele, com a mãe e tudo mais. Ainda Mas tem... não eram 2 casas longe. Um em cima e um embaixo. embaixo. Outro embaixo. É. Tá. E aí saíram e de nossos amigos relataram que eles deixaram nossos amigos e foram para casa dele. No forró, ninguém brigou? Ninguém não teve brigou, discussão? não teve nada. Quando eles chegam na casa dele, a sua mãe e o Cláudio vão para casa dele. Hoje, depois de tudo que aconteceu, a família dele, a ex-mulher, a filha, falam de alguma briga, de algum grito, alguma coisa? Nunca falaram, desde o começo. Nunca falaram, mas não significa que não tenha tido. Sim. Nenhum outro vizinho também? Nada. E eu fico um pouco indignada porque a casa dele não era levantada exatamente de parede de construção. É aquele material que se chama drywall. Sei. E provavelmente... drywall, você ouve tudo. Você bateu, ouviu. Então, eu acredito que tenha tido a briga porque eu via o estado que a minha mãe estava. E minha mãe estava muito machucada. Muito machucada. Então, não tem como não ter tido uma briga entre 2 pessoas, sabe? No estado que ela estava. E aí eu fico indignada, porque não tem como a pessoa não ouvir. E ninguém se pronuncia. Ninguém falou nada, ninguém ouviu nada, ninguém sabe de nada. E simplesmente é isso. Ele é poderoso lá? Não. Ele é um marceneiro, mas ele é ligado com alguma facção criminosa? Que eu saiba, não. Por que as pessoas têm... As pessoas têm medo dele? Não sei, parece Ou que não querem sim, se né? meter, Não querem porque se meter. Que também tem... As pessoas não entenderam sim. ainda que isso não é se meter, isso é ser humano. Sim, pensar no outro, né, na verdade. Ser humano, é isso. E Você não, ninguém pensar sabe, de- ninguém ouviu, ninguém nada. Na época, eu fui lá na rua, pedi as câmeras, porque tinha bastante câmera. Ninguém nem teve uma Mas a polícia pessoa... não pegou as câmeras? Não sei se pegou, mas acredito que não. Porque, assim, que horas eles chegam na casa dele? Então, não sei se foi meia-noite, por aí, porque Então foi muito rápido. Sai da casa, vai pro forró, já vai pra lá? Foi Não é nem muito aquela- rápido. não foi uma A noitada. gente liga depois, assim, os fatos, porque no laudo aparece que minha mãe morreu por volta das 1h30, 2h. Então, tipo, se eles voltaram cedo, eles já só foram lá e voltaram e já aconteceu a briga, já aconteceu alguma coisa. Ele vai com a sua mãe pra casa dele. Pra casa dele. Lá ele fica. Lá sua mãe fica. Sim. O que ele faz? De lá ele fez o que fez com a minha mãe, né? Aí ele já tinha matado sua mãe? Sim. Ele não foi na minha casa primeiro. Ele primeiro matou a minha mãe. Ele chega na casa dele e já mata sua mãe. Ele primeiro matou minha mãe, aí ele pegou as coisas da minha mãe, a chave, o celular, as coisas, e foi pra minha casa mexer com a minha irmã. Ele chega na casa da sua mãe, na sua casa, sabendo que, inclusive, Ela tava sozinha. sua irmã de 13 anos estaria sozinha. Sim. Porque eu tava trabalhando. Trabalhava até às 3 da manhã. O que ele faz? E sua irmã consegue saber mais ou menos que horas que tudo isso acontece? Não, ela falou que não conseguia, porque ela tava dormindo, né? Ele entrou, ela tava dormindo. E aí ele ficou pelado, nu, e foi mexer com ela na cama, essas coisas. E aí, na hora que ela acordou assustada. Aí ela perguntou, cadê minha mãe? O que você está fazendo aqui? Essas coisas. E uma coisa que ela me contou que eu fiquei indignada. Sua mãe mandou eu vir cuidar de você. E ele já tinha feito o que tinha feito com a minha mãe. Ele mata sua mãe
vai até a sua casa, onde ele sabe que sua irmã de 13 anos está sozinha, entra pela casa, tira a roupa, entra no quarto da sua irmã, acorda ela, Sim. né? Ele não tenta tampar a boca dela, não Nada, tenta não, matar, não. acorda. Ele quer, inclusive, que ela o veja. Sim. E ele fala para sua irmã: sua mãe mandou eu vir vim cuidar de você. Fala exatamente isso. Que horror, meu Deus do céu. E aquela situação, ele nu. Sim, e ela já Querendo, sem imagino, entender. Aí foi pegar o celular, aí ele não deixou. Ela grita, sua irmã, nessa hora? Então, ela foi pegar o celular e ele não deixou. Aí ela, eu não sei, é que Deus é tão bom na vida da gente, porque ia ser outra fatalidade ou uma coisa pior, porque ela tentou pegar o celular e não conseguiu. E aí conseguiu empurrar a porta, perguntando para ele, falou: sai daqui, não fechar o ovo, essas coisas, sabe? Porque ela já estava ficando desesperada. Ele não estava violento? Não estava tentando violento. pegar, não. dando soco, nada. Ela falou que só pegou no braço dela na hora que ela tentou fechar a porta. Que ela conseguiu fechar a porta. A porta do quarto dela. Conseguiu, que ele, na hora que a porta era próxima da cama, então não tinha muito espaço para ficar. Aí ela foi e conseguiu empurrar a porta e trancar a porta. Só que ele levou o celular para ela não ligar, não fazer nada. Foi rápido, entendeu? Não foi uma coisa demorada. Ficou com ele? Ficou com ele levou tudo. E aí as ela chaves, faz o celular, o quê? tudo. Aí ela foi e ficou quieta no quarto, né? Esperando ele sair. Aí na hora que ele saiu, que ela viu que ele saiu... Aí ele saiu da casa? Saiu. Depois que ela fechou a porta, ele foi embora. Nossa, mas... Foi embora, porque ela trancou, né? Arrebentar a porta não seria difícil para ele? Pior que a porta seria. Aquela porta não era uma porta frágil, não. Tá, mas mesmo assim, um homem com... Sim, com o que fez, com o que tinha acabado de fazer, de né? tudo que ele fez? Sim. Aí ela ficou quieta, né? Aí começou a chorar, essas coisas, ficou quieta. E aí a gente tinha os vizinhos da gente, que a gente era próximo, já morava lá há anos. E aí ela, na hora que ela viu que ele tinha saído, ela começou a gritar pros vizinhos. Aí foi a hora que começou um rebuliço todo de ir atrás da minha mãe, nananã. Chamaram a polícia? Não, nessa hora não. Teve isso também, porque foi assim, eu estava trabalhando. Eu recebi a ligação da vizinha falando da minha irmã. Que horas? Era 3h da manhã. E aí fui sair do serviço, né? E fui lá, aí fui ver o que tinha acontecido com a minha irmã, mano, ela desesperada. O que chega? A notícia, a sua vizinha fala o que para você? Então, a minha vizinha me ligou chorando, né? Tipo, desesperada no telefone. Falou: Lu, vem embora, porque o Cláudio mexeu com a Manu. A Manu tá aqui chorando desesperada, não sei o quê. Aí fui eu, doida, embora. Aí cheguei lá, minha irmã tava desesperada mesmo. Chorando, muito. E ninguém tentou ligar para sua mãe? Aí foi a hora. Dessa hora que ela me ligou, que essa amiga nossa me ligou, eu já comecei a ligar para minha mãe. Quando depois... Chamava ou dava mudo? Não, chamava. Até o outro dia, o celular da minha mãe chamava. E ele tava com o celular, vendo as ligações e tudo. Você tentou ligar para ele? Tentei, liguei para ele. Quando foi assim, essa vizinha me ligou. Aí eu fui embora, vi como que tava a minha irmã. Aí nessa hora eu ligava para você chegar? 20 minutos, onde era meu trabalho, não era longe. Tá. De carro era 20 minutos. Aí liguei, aí dessa hora eu já ligava para minha mãe. Tentando ligar e só chamando. Aí esperei dar um tempo, aí quando foi 3h isso. Quando foi umas 4 e pouco, eu fui lá na casa dele. Só uma coisa antes, sua irmã estava como? Apática, nervosa, desesperada, brava. chorando, só sabia chorar. E ninguém chamou a polícia? Não, até essa hora não. Aí fui na casa dele, bati, chamei, nada. E mora gente embaixo, ninguém nem de baixo saiu. Nenhum vizinho apareceu? Nada, ninguém. Chamei, fiquei lá mais ou menos umas meia hora, chamando, batendo, ligando. Ligava para ela, ligava para minha mãe, ligava para ele, ligava para minha mãe, nada. Ninguém atendia. Aí fui para casa, falei: não, vou esperar, né? Porque minha mãe saía, minha mãe tinha esse costume de não dormir em casa. Então eu falei: vou esperar, dar umas 8h, 7h, que é o horário que ela chega, e eu vejo. Fiquei esperando. A inocência da mente da gente, então... Aí fiquei esperando, aí deu esse horário. Coisa, quando você me fala que sua mãe tinha costume de não dormir em casa, ela dormia na casa não só dele, mas de não, outro... era dele mesmo, dele. Tá. E aí... Mas você tinha ido lá, você sabia que ela não tinha atendido, no mínimo. Sim,
Não, mas dependia, porque dependendo da bebida que eu tinha bebido, essas coisas, não acordava, não. Entendi, Eu tá. convivia com a minha mãe, eu sabia que às vezes não ia. Tá. Não acordava. Aí por isso que eu fiquei esperando. Eu falei, não, vou esperar dar 8 horas ou 7 horas, que é o horário que ela chega. E vamos ver, né? Nada de minha mãe chegar. Depois deu 7 e pouco, ela não chegou. Eu não dei nem não esperei nem dar 8. Subi lá de novo. Liguei, chamei. Aí a mãe da filha dela e a filha dela saiu. Dele, né? Saiu, aí foi falar. Eu fui falei o que tinha acontecido. Para quem saiu foi a filha dele. Eu falei para ela o que tinha acontecido. Ela, nossa, eu não acredito que meu pai fez isso, não sei o quê. Eu acho que era tudo teatro, sinceramente, eu não acredito. E aí falou, vou chamar minha mãe. Aí contei para a mãe dela. E aí ela falou, se você quiser subir, pode subir, não sei o quê. Aí subi, bati na porta e ninguém abria. E a porta estava trancada? Trancada. Batia, chamava, ninguém saía. Eu falei, eles não estão aí. E aí eu comecei a ficar agoniada, porque o carro estava lá. Carro da sua mãe? Não, dele. Tava lá os 2 carros e... Os 2 carros, quem? O carro dela e Dele. Ah, ele Só tem dele, 2 carros, tá? Na verdade tinha, né? O carro, o que ele saía não tava lá. O outro ficava guardado, não via. Mas estava lá também. Aí comecei a ficar, ué, o carro tá aqui, não tem ninguém aí, ninguém abre. Aí foi a hora que eu chamei a viatura. Chamei uma polícia, chamei a viatura da polícia, fiquei aguardando. Aí a viatura chegou, entrou, bateu na porta, chamou. Aí eu comecei a ficar agoniada. A minha mãe está aí dentro. Não, eu falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, não sei se ela está aí dentro, Você mas... contou, inclusive, que ele violentou... Que ele, sim, contei porque isso não é uma tudo. tentativa de Não, estupro, foi... hoje já é um estupro. Foi molestamento, né, que é registrado como molestamento. Ah, mas hoje já... Aqui ano que foi isso? 22? Então... Que mudou. Hoje já seria estupro. E aí, expliquei tudo para os policiais. E aí eles entrou, bateu na porta e eu já agoniada. Aí eles falou, a gente não pode arrombar a porta. Eu falei, mas se vocês não podem, quem é que vai arrombar a porta? E nem a ex-mulher e a filha tinham a chave da casa? Não falou nada, não tinha chave, não tinha nada. A filha não tem chave da casa do pai? Assim, ainda mais não. morando juntos? Se acontece alguma coisa? Não, era só ele que tinha chave. Tá. Aí falei com o policial, falei, mas vocês não podem arrombar a porta? Aí eles falaram, não pode, não tem que ter um mandato, nananã e tudo mais. Aí eu falei, tá bom. Aí o policial, o que eu te aconselho é você ir na delegacia, fazer o BO de desaparecimento primeiro, e nananã. Eu falei, tá bom. Aí lá foi eu, né? Fui pela delegacia, fiz o da minha irmã primeiro, que era o de estupro, isso né? já segunda-feira? Isso, tudo na segunda-feira. Aí fui estupro na delegacia. Vulnerável, além de tudo, com menos 14. Aí fui na delegacia, fiz o da minha irmã primeiro. Não é? Não sei, agora não sei. Fiz o dela primeiro, e aí depois fui para a delegacia de Cotia, porque não era como era o estupro é na delegacia da mulher e depois é na delegacia de Cotia, o desaparecimento. Aí fui fazer. Aí só que demora. Isso na hora que eu fui para outra delegacia já era 3 horas da tarde. E todo mundo já agoniado, dos amigos, minha tia, todo mundo procurando minha mãe, todo mundo já agoniado. Porque não era normal acontecer isso dela sumir assim. Sua irmã estava com quem? Ficou com a vizinha. Sua irmã não foi com você Não. na delegacia? Até para fazer ela não exame fez de corpo de delito? Ela não fez. Não teve fez nem por quê? isso. Não sei, não fez. Ela não fez o corpo de delito. Ela só fez uma escuta, que é tipo a entrevista mesmo, assim, que é na escuta só. Só isso. É isso também que me revolta, porque não é julgando, mas parte da polícia, assim, não teve tanto desenvolvimento, acolhimento, sabe? Não teve. E aí, eu fui para a delegacia nas 3 horas. Na delegacia da mulher, né, gente? Sim. 3 horas da tarde, fui para outra delegacia, estava lá, tentando fazer. Aí o próprio delegado olhou para mim e falou assim, aí eu questionei a polícia por não ter arrombado a porta e tudo mais. Aí o próprio delegado olhou para mim e falou assim, por que você não arrombou a porta? Aí eu fiquei quieta, não discuti. Aí na mesma da hora eu recebi a ligação, falando. Uns amigos nossos foram lá, aí tentaram arrombaram, subiram no telhado e levantaram a telha para tentar entrar, e ela estava lá, viram ela caída no chão, e aí me contaram, por telefone. Você estava fazendo boletim de ocorrência de desaparecimento. Te ligam e falam, a sua mãe está morta ali dentro.
Exato. Esses amigos que fizeram certo, isso para mim não é errado. Não. De entrar no lugar onde era, na verdade, o caixão dela. É. Aí foi isso. Aí disso eu fui lá pra frente da casa de novo, né? Porque eu já tinha polícia ido foi com 3 você? vezes. Não, Você não virou pro sozinha. delegado e falou, minha mãe Não, está morta? Falei. Aí E ele? falou, tem que chamar a viatura. Aí mentira. Foi. Aí um amigo nosso veio, me buscou, aí eu fui lá pra frente. Não, aí desculpa, primeiro mas tinha que chamar. O delegado estava com você, na sua frente. Tava na você delegacia. recebe a ligação, você está fazendo boletim de ocorrência que a sua mãe desapareceu. O delegado ouve você falando, minha mãe está morta dentro daquele lugar. E ele fala, vai lá, liga para a polícia. Não, é que ele falou que tinha o processo, né? Que Não, tinha tudo bem, tinha mas que ele é o chamar delegado. SAMU, nananã. Aí Mas ele é o delegado, quando você quer, você faz coisas. Tá acontecendo. Doutor delegado. Aí teve isso, aí eu fui lá pra frente. Aí chegou o SAMU, aí eles subiram, olharam. Aí falou, tá realmente em óbito. Só pra... Eu já sabia, Quando né? você chegou lá, já tinham chamado 190? O SAMU já tava lá, já. E a sua mãe morreu como? Com 3 facadas. Então, não era uma cena de morte, era uma Uma cena de crime. Terrível. Ela tinha sinais de defesa. Tinha. Ou seja, ela estava consciente. Ela estava como? Ela tinha facadas na mão também? Tinha corte na cabeça, machucado nos braços, as unhas... É uma cena horrorosa essa. As unhas todas machucadas, sabe? Ele tentou asfixiar ela ou ele deu soco, alguma coisa? Então, não dá pra ter noção, né? Mas eu não entrei no lugar, não quis ter Claro, essa lógico. Mas cena. você viu o laudo cadavérico? Sim, tem o laudo, tem tudo. Não teve, tem a cena de escoriações, que é o braço, essas coisas, tem o corte da cabeça. Tá. E foi 3 facadas, né? Uma no pescoço e 2 aqui na costela. Então foi pra matar mesmo. Ele teria pegado ela de frente ou de costas? Não sei dizer, não. No laudo não fala assim a posição, essas coisas. Se ela está em sinal de defesa, ela estava lutando pela vida, né? Então você tem... E O aí... que não impede dele virar ela. Eu não sei, não vi o laudo. Eu pensei até trazer, não trouxe, acredita? Tudo bem, não tem problema. E aí foi isso. Aí disso foi só... Disso não, né? Mas da fizeram hora... perícia, foi lá, fotografou o Foi, local? teve. Só que eu não tive acesso a nada disso. Eu tentei, fui na delegacia, eu queria saber, mas não tive nada acesso, nenhum. Não me passaram nada. Até em questão da carta também, que tem a carta, eu não tive. E aí as cartas? Como foram você deixadas ficou lá. Lá na casa? Quando eu... Porque ele caiu fora. Caiu fora. Eu acho que... É que a gente não tem, não sabe, não dá pra saber. Mas acredito eu que lá de casa mesmo, quando ele foi mexer com a minha irmã, eu acho que ele já deve ter saído, ido para onde ele ia ir. Ele deixa 2 cartas. Sim, uma para minha mãe e uma para a filha dele. Para a filha, o quê? Pedindo perdão? Pedindo perdão, pedindo desculpa, que amava ela. De algo que ele ia fazer, não do que ele fez. Não. O que mostra uma premeditação absurda. Sim. Ele premeditou tudo aquilo, aquele dia de Natal, de churrasco. De churrasco. Realmente. Eu acho que o dia do churrasco não foi premeditado porque a carta tá na data do sábado. Quando é o aniversário dele, você sabe? Não sei. O da sua mãe? O da minha mãe é em fevereiro. Tá, não, porque tem umas mortes assim, segundo o que eu já entrevistei de psiquiatras forenses, que são datas festivas próximas. Ah, entendi. Ali geralmente é Natal, Ano Novo, Dia das Mães e datas para o autor. Sim. Né? Específicas dele, né? Não sei que dia ele faz aniversário, não sei se ele se deu de presente. Então, não Foi sei. Dia dos Pais um pouco antes, não sei se isso motivou ele, porque ele deixou uma carta para a filha. Para a filha também. E ele tinha uma boa relação com essa filha? Tinha. Super A tranquila. paixão dele é a filha dele. E a carta, ele pede perdão? Pede perdão, pede desculpa, fala o que que pra ela ama. mais? Papai vai. Não, eu não sei, eu não tive acesso a essas cartas. Mas está no inquérito. Tá no inquérito. E a a carta outra estava carta? no local do crime. Ele deixou, eu não sei se foi em cima da cama. Foi deixou periciada. Foi. E a outra carta para sua mãe? Sim. Para a sua mãe? Para Falava minha o quê? mãe. Você sabe mais ou menos o que falava? Então, da minha mãe eu sei porque teve o pessoal nosso que entrou, né, lá. E aí viu tudo e eu não quis ver. E leram a carta. Na carta ele falava que amava muito a minha mãe, mas que não ia... Que ela não amava ele. Tá bem assim, ela não me ama mais.
Então, por isso, eu vou fazer isso, não sei o quê. Eu não sei direito, eu não tive... A motivação dele era Foi que destruir ela não me a ama sua mãe. mais, pronto. Essa frase, pra mim, na hora que falaram, eu falei, e só porque não ama é motivo. Não, de jeito nenhum motivo é plausível. Você sim, nunca vai ter. Ninguém tem a o não ser que direito seja de tirar a vida de ninguém. autodefesa, a não ser que seja uma violenta emoção. Aí são como outros motivos mais. Sim. Isso é um motivo que não. A gente só busca motivação para entender a crueldade, mas não para mesmo justificar assim, a crueldade. O que ele fez foi vil, foi baixo, foi tudo, covarde, né? foi. E ele, de alguma maneira, muita gente deve estar passando a mão na cabeça dele. Porque Sim, ele passa, está, isso aí eu tenho certeza. ele está pela vida. Você, então, aí você descobre que você tem a sua mãe morta, mas só que era uma vítima. E você tem duas vítimas. Você tem a sua irmã. E a minha mãe. Você foi em busca de socorrer sua irmã. Quando a delegada da delegacia da mulher, isso é uma coisa bem assim, que ela já... Na hora que eu fui fazer o de estupro da minha irmã, ela falou, isso aqui não é, o problema não é com a sua irmã. Na hora que a gente entrou, ela falou, o problema não é com a sua irmã. Se fosse com a sua irmã, ele teria resolvido. Ele falou, o problema não é com a sua irmã. Aí eu falei que minha mãe estava desaparecida, que eu não conseguia falar. Aí ela só fez o processo da minha irmã. Ele queria machucar a sua mãe. Sim. Se você estivesse lá, talvez tivesse Também. sido você, tivesse sua filha, Deus nos livre, mas teria sido... que é muito doido falar que Deus... Que é uma coisa... Ele matou sua Sim. mãe, mas ele não continuou esse rastro de sangue, nem esse rastro de da minha irmã, marcar né? para sempre a sua irmã dentro de um terror a mais, maior que seria se ele quisesse. Porque ele realmente, dentro do que você está falando, dentro do que a delegada olhou, ele teria já agido, talvez. Sim, antes. teria feito alguma coisa, né? Mas... Ele teria tido já um histórico. Uhum. E talvez Mas seja não... mesmo o fato de... Da minha mãe ser ter sido eu vou deixar minha agora a minha marca em toda a sua família. Em tudo que tiver. Você vê a sua mãe... Como foi esse momento para você? Você era mais velha. Sim. De repente você virou... vocês eram 4. Sendo que a sua mãe era a estrutura maior. Você passou a ser a estrutura maior. Sim. Como foi para você aquele momento? Como foi contar para sua filha? Como foi dar o ombro para sua irmã e ao mesmo tempo ter que chorar a morte da sua mãe de uma mulher que era muito sua amiga? Sim. Como foi esse momento? Foi péssimo, é o trauma da minha vida. Foi a perca da minha mãe, porque não tem alguma definição nem nada, sabe? Minha mãe era tudo que eu tinha, e desestabilizou tudo. Eu não consigo falar, porque agora dói mais que antes. Muito mais. Aí você teve que enterrar sua mãe, se despedir enterrar dela. Minha mãe, tudo foi eu, tudo. Desde a hora que aconteceu, na verdade, foi tudo eu. Me ligaram, eu que tive que ir, eu tive que bater na porta, eu que tive que tudo. No ML, foi o mais traumático ainda, foi tudo eu. Como? O que foi traumático no ML? No ML, ter que reconhecer o corpo, essas coisas. E um corpo de vítima de um crime, ele tem a marca muito forte no rosto. Sim. É a dor final. Sim. A pessoa não fica com semblante... Ela morrer é sempre triste. Sim. Mas ser arrancado é pior. Exato, é o que eu falo, que... Se ela tivesse falecido por uma doença, um acidente alguma coisa, era mais... outra história. Como é que eu posso dizer? Confortante, vamos dizer, que mesmo Fácil assim não é. No dia seguinte. Mas seria melhor, seria mais possível... lidar com tudo isso. Porque você só teria o luto. Não, você não teria a luta pela justiça. Pelo jeito que foi, é um trauma enorme. Não tem nada que tire a dor, nada que diminua, nada. E junto com a dor vem a revolta, né? Não é só a dor. É a revolta, é a raiva. Que mesmo eu sou uma pessoa que eu não gosto, não queria tem papel sentir. Ali para você se precisar. Não queria sentir raiva, essas coisas. Mas é uma coisa que é difícil, sabe? Como não sentir raiva? Dele. Como que você não vai sentir raiva? Entendeu? Só que com o tempo a gente vai aprendendo que não adianta, que faz mal pra gente. Claro, né? Que sim, mas como não? Mas tem a raiva, tem muita raiva. Ele mudou sua vida inteira. Sim. Acabou, né? Mudou sua vida, a vida da sua irmã. Virou de cabeça pra baixo. A da sua filha.
Sua filha com 7 anos? 7. Na época ela tinha 5 anos. Sua filha com 5 5 anos anos passou por perdeu a um avó. trauma absurdo. A avó e elas eram um grude, tipo, Não, de desde novo, quando nasceu. Ela não perdeu, arrancaram a avó dela. Sim. Eu falo isso, exatamente isso. A gente não perdeu a minha mãe. A minha mãe foi arrancada. É arrancar gente. de alma. E a sua alma é arrancada. É aquele momento que você é tirado de tudo, Sim. você é jogado. E eu falo, portanto, que eu já entrevistei as pessoas. Eu tenho, claro, os meus momentos que eu consigo passear perto dessa sua dor. Sim. Mas eu não sei qual é. Sim. Porque eu consigo imaginar, mas existir, a sua existência é muito dolorida, não tem Sim. como não ser. É. E você não pode se cobrar, não ter raiva, não se faça isso. Você faz terapia? Não, nunca fiz. Vamos começar? Não É me uma venha me boa. falar de dinheiro, não me venha falar de tempo, porque a USP faz de graça, as faculdades de Sim. psicologia têm suas aulas de graça, tem vários terapeutas que fazem. Seria muito importante, gostaria porque- de fazer, porque Que você tem faz 23 parte. anos. E você está tendo que ser. Você é um filhote, ainda está tendo que ser uma leoa. Deve ser muito, muito, muito complicado, mas a gente vai continuar nesse ponto. Você enterrou sua mãe, Sim. Aí mas a luta continuava. Sim, continuou. O que aconteceu com ele? Sumiu, desapareceu. Simplesmente, a gente nunca mais teve notícia, nunca mais soube nada. Teve um episódio também que logo depois, tipo, acredito que uns 3 dias depois, ele começou a postar coisa no Facebook. Umas indiretas, tipo, falando que, tipo, fiz mesmo, consequência das atitudes, não sei o quê. Tipo, umas frases prontas, sabe? Aí a gente começou, fizemos errado, né? Fiz a denúncia, liguei, fiz a denúncia, falei, ó, o assassino da minha mãe tá fazendo postagem no Facebook, eu queria saber como que eu faço para rastrear, para ter alguma coisa. Aí isso falou que era só fazer o boletim e aguardar. Aí fiz, mas também não teve nada, não descobriu nem nada. Aí o polícia pessoal não começou a foi comentar, atrás? os amigos dela, não. Aí os amigos dela começaram a comentar na publicação, xingando, falando, aí nunca mais ele postou nada. Porque a Elda, a Valéria, né, a mãe da Elda, que eu fiz aqui, ela entrou numa busca pelo autor e da morte da filha dela. E a gente está mostrando as fotos desse senhor, desse Cláudio. Não, Eu mas tenho. a gente Tenho. vai ter a foto. Não precisa nem cortar isso que eu estou falando aqui, não. Pra gente. Porque ele não tem muita foto dele, né, na Não. internet. Então você vai me dar essas fotos, e você que está assistindo agora vai descobrir que a gente vai pôr as fotos agora. Mas você já vai estar vendo desde o início. Porque a Elda conta que. A Valéria conta que as pessoas do canal ajudaram ela a encontrar ele através das mídias sociais Sim. que aí ela consegue, a delegada consegue quebrar e consegue achar. Também o pessoal da Márcia Lanzani também tem vários casos. Eu espero que o canal aqui ajude vocês. Eu também. a Muito eu quero terem agradecer pela essa- oportunidade de estar falando, para vocês dar essa visibilidade. Muito obrigada mesmo. Não, eu é que agradeço de você ter vindo aqui. Eu não sabia do seu caso, senão você já podia ter vindo aqui há muito mais Sim. tempo. Não sei nem como você chegou aqui no canal. Então, foi uma força-tarefa, Mas na verdade. foi? Bom, que bom. Então você chegou. Deve ter deu passado, certo. Deve ter passado pelo crivo da produção, que eles têm que checar. E tem que Sim, ver não tudo. foi eu, na verdade. Foi uma amiga dela que correu atrás, mandou as coisas pelo e-mail e tudo mais. Então qual é o nome dessa amiga da sua mãe? É a Paula e a Carlene, Então, as a duas. Paula- E a Carlene. A Paula e Carlene, muito obrigado, Paula Obrigada. e Carlene, por vocês terem mandado. Eu acho muito interessante o canal, ele poder... Quando eu criei o canal, que não foi pensando... Mas ele se tornou isso, então eu fico aqui angustiado por você, Sim. porque para você, eu estou errado, todo dia é aquele dia. Sim. Sim. Todo dia você enterra de novo sua mãe. Todo dia você entra de novo no ML e vê a sua mãe. Todo dia você dia. entra pela primeira vez na sua casa e sabe que E sua mãe não não vai tenho mais minha voltar. mãe. Todo dia você tem que contar para sua filha que a vovó virou estrelinha. Todo dia você tem que olhar para sua mãe e saber que ela passou por um trauma. Sim. Porque ele não foi preso. Não. Porque a justiça não aconteceu. É.
É igual eu falo, tem essa dor, essa parte, porque não, a pessoa simplesmente sumiu. Quando acontece, eu fico indignada, porque tipo, eu vejo os outros casos. Teve um caso esses dias de uma moça que levou 15 facadas no salão, Sim, em eu vi. Osasco. Cara, uma semana depois foi achado. E ele não, já tem 2 anos. E nada. Paulo Cupertino, que foi um caso extremamente midiático, ficou 2 anos também. Também. O que acontece? O Rogério Abdelmaci ficou e com toda a polícia de São Paulo atrás, com escudo né? isso aquilo. Porque existe uma coisa, a pessoa quando some, quando ela desaparece, ela não vai para Marte. Não. Ela está sendo ajudada por Sim, outras pessoas. Exato, é. O ponto é que essas pessoas têm que entender que elas também estão fazendo crime. E uma coisa que eu sempre questiono a polícia quando encontra alguém desaparecido, um foragido, na verdade, é se a pessoa que ajudou também está sendo penalizada agora. Porque você não pode ajudar. No caso do Paulo Cupertino, você tem 2 que estão corréus porque ajudaram ele na fuga. E a manter a fuga, porque você precisa de dinheiro, você precisa de documento. Tem isso também. Ele, antes de tudo isso, tanto que foi tudo planejado, ele vendeu um dos carros, deixou o dinheiro guardado, teve tudo isso. Ele não saiu sem dinheiro, tipo, desamparado, assim. Teve tudo um processo, né? Ele vendeu o carro, tinha dinheiro para fugir, tinha dinheiro para fazer algumas coisas que... Tá bom que não era muito dinheiro. Ele é de onde? Ele é de São Paulo mesmo? Eu acho que é de São Paulo mesmo. Ele não é de fora de outra cidade, não. Tem família em Manguanguá. Porque tem o caso aqui também que a gente até virou amigo. Outra coisa que é bom lembrar, eles foram para Manaus, os 2. Passaram 2 meses em Manaus, trabalhando. Quem é sua mãe e ele? Ele trabalhando, fazendo iate, sabe? Marcenaria de iate em Manaus. E ela trabalhava limpando a bagunça das obras, essas coisas. Tá. Ficaram 2 meses lá. É um local também que, se quiser se esconder, dá para se esconder. Manaus. Quando você enterrou sua mãe, você vai à delegacia. O que a polícia fala para você hoje? Que eu fui até a delegacia, a delegada me mostrou os inquéritos, os negócios que tem os documentos dele, sabe? Que é qualquer coisa que ele colocar o documento, essas coisas, ele é rastreado, né? E aí mostrou o processo e tudo e falou que era guardar agora para ver se achava, mas... Mas tudo bem, a delegada ainda não passou para o Ministério Público, não existe um promotor, porque apesar de ele não ter sido encontrado, você pode continuar algumas coisas. Se eu não me engano, a doutora Solange Beretta me corrija se eu estou errado. Não existe um promotor ligado ao caso? Não, mas tem uma... Eu fui, antes de vir aqui, eu fui no fórum e peguei um papel que eu consigo entrar no processo, isso. Sabe? Só que eu não consigo entender muita coisa. Eu teria que ter um advogado Você não tem um advogado criminalista? Tentei, fui na OAB, essas coisas, mas ou eu trabalho ou eu corro atrás disso. Aí não dá. Sim, o canal tem muita gente, muitos advogados que assistem ao canal. Se você puder fazer um pro bono para ajudar essa família também, tem o seu Instagram que está aparecendo. Tem o Instagram. É só entrar em contato direto com a Luane. Eu vou pedir uma coisa, gente, não manda para mim no meu Instagram, porque eu não consigo ver todas as mensagens que chegam, não vejo mesmo, e isso é uma coisa muito urgente. Então, se você puder, não preciso eu saber que você quer ser o advogado da Luane. A Luane é que precisa saber que você pode ser um advogado ou advogada, né? Estou falando no coletivo. Para esse caso, entre em contato com a Luane. A Luane vai avisar a produção, inclusive. E aí a gente pode acompanhar melhor o caso e vocês entenderem mais e vocês poderem fazer uma pressão maior também. Sim, para que as coisas aconteçam. É porque eu tô falando, eu fui na OAB, essas coisas para tentar e tudo mais. Só que ou eu faço isso ou eu trabalho. Os 2 não dá, né? Porque agora sou só eu. Sim. Então... Ele sumiu, você tentou falar com a filha dele e ninguém mais fala com você sobre nada? Já encontrei a filha dele, assim, ela não fala comigo mais, né? Mas como se nada tivesse acontecido. Ou como se ela como se a errada fosse eu, como se a culpada fosse eu. É uma coisa que é revoltante. E aí, uma vez eu perguntei, eu falei, "Ei, tudo bem? Como é que tá seu pai? Você sabe do seu pai?" Ela, não sei, faz tanto tempo que eu não falo com meu pai. O celular dessas pessoas não foi rastreado? Eu passei o número dela para a delegada na época. Tudo bem, mas o celular dele foi rastreado?
E achou? Nem o da minha mãe, nem nada. O da minha mãe e o da minha irmã, a delegada falou que tentou rastrear, mas não dava mais, sabe? Eu acho que ele deve ter quebrado, feito alguma coisa. Eu espero que com a sua entrevista aqui a gente consiga que a própria polícia se sinta mais motivada. Porque eu entrevisto muitos excelentes delegados, excelentes investigadores. A doutora Kelly César, que senta aqui, só que ela é de São Bernardo do Campo, ela não é da área de Cotia. Sim. Doutora Kelly, não é à toa que todas as vezes que a doutora Kelly César, onde ela está, as coisas acontecem, porque ela é uma delegada que gosta de fazer acontecer, né? Ela é uma delegada que de verdade ela quer ajudar o próximo. Sim. A doutora Fernanda Herbella, eu tenho vários amigos que se tornaram meus amigos. Sim. Da polícia. A própria doutora Rosângela Monteiro, ela é uma polícia eterna, apesar de estar aposentada. Agora, me entristece muito de você não ter tido esse mesmo apoio, né? Cuidado. Pode ser que você esteja tendo, é que a gente não tem acesso ao inquérito. Também. Tem até porque tem uma menor de idade. Nesse caso, o inquérito se torna sigiloso. Sim. Então, eu também não quero correr o risco de estar sendo leviano. Mas o que você está me trazendo é que a sua experiência em cima dessa história, você não está tendo apoio de nada. Não. Nem mesmo para saber se estão ou não próximos dele. Porque a injustiça é o seu não fechar de caixão. Sim, é. Porque ele poder ser julgado é você poder ter um... ter o seu luto. Isso, exato. Então a gente espera que o canal ajude a encontrar ele, que os advogados sejam tocados para fazer um pro bono com você, para poder te ajudar. E que a gente ache esse homem aí. Se você encontrar essa foto dele, se você achar esse homem, esse Cláudio aí, o nome dele é Cláudio Gomes de Souza. Cláudio Gomes de Souza, se vocês encontrarem ele, tem a foto, está sendo passado o tempo inteiro aí, liga para o 90, avisa a polícia, chame logo e traga, assim, paz para 3 mulheres hoje que dependem disso. Como você está hoje em dia? Como está a sua irmã e como está a sua filha? Vivendo, né? A gente não... É igual quando aconteceu, eu falava, a gente não morre junto. A gente tem que continuar. E isso foi um pedido da minha mãe em vida. Antes, ela nem sonhava. Ela me falou isso quando a minha avó faleceu. Ela falou, se um dia faltar vocês, nunca entre em conflito com a sua irmã e nunca deixa de viver a sua vida, porque sua vida não vai parar. Você tem que continuar. E eu levo isso para a minha vida. É dolorido, tem os dias que a gente não aguenta, mas temos que continuar, né? A vida da gente não para, a gente tem que correr atrás, tem que conquistar nossas coisas, os nossos sonhos. E é isso. Você mora ainda na mesma casa? Não, na mesma casa não. Não consegui. E também a gente não era nosso. Então eu tive que mudar, porque eu não ia conseguir dar conta sozinha, porque era eu e ela, né? E aí eu mudei de casa. Hoje em dia eu moro em apartamento, eu e a minha irmã. E a sua filha? Também. Também. Mas a sua filha tem o apoio do pai dela? Tem também, graças a Deus. Sim, tem a família do pai dela que ajuda em tudo, tem um apoio maravilhoso, graças a Deus. Então, pelo menos essa parte você não precisa carregar sozinha. Não. É bom quando a gente pode dividir o fardo. Isso é muito bom. Eu falo. Não é um fardo, um filho não é um fardo, mas tipo, a responsabilidade é pesada. Não é igual a minha mãe, que teve a responsabilidade sozinha, né? Exatamente. Eu falo isso também porque eu tive uma vivência que minha filha não tem, tipo, ao contrário, eu não tive e ela tem a família do pai, entendeu? A sua filha tem o pai presente, sim, tem a família. O pai, a família toda, não é só o pai. E você não teve nem pai, nem avó, nem o avô, nem nada. A sua irmã, o pai dela ajuda? Ajuda também. Presente. Então ela tem um apoio financeiro, também, inclusive, e tudo mais. O que te ajuda também. Então é bom que você não está financeiramente, você pode, mas você virou o pilar, né? De tudo ali, né? Sim. De que tem que ser mais. E a minha irmã hoje em dia também tá bem, estuda, mas tem o trauma, né? Ela não fez. Fez, passou com psicólogo e tudo, mas não continuou. Não continuou por quê? Porque ela não quis. Ela não quis, porque ela teria até Eu acho que ela ainda está no processo ainda, sabe? Ela ainda tem o trauma muito maior, tipo, que eu, né? Claro, por ter sido abusada. Mas ela não
Eu acho que a mente dela ainda não está num nível que ela consegue desabafar essas coisas, sabe? Ainda precisa de um tempo. Você tem medo de encontrar com ele ou de ele... No começo eu tinha. No começo, assim, logo quando aconteceu, eu ainda tinha aquele receio, eu tinha aquele medo de ir pra rua. Quando eu ia, eu ficava meio desconfiada, sabe? Hoje em dia eu não tenho mais, não. Sua irmã? Minha irmã também não. Porque aquela frase dele é absurda. Sua mãe mandou eu cuidar de você. De você. É um absurdo, né? E falar outras coisas, é que essa ficou mais fixada, assim, sabe? Mas teve outras coisas. Você pode falar o que ele falou? Não. Eu não sei, ela que sabe. Ela não contou, tá. Ela contou, mas é tanta coisa na cabeça que não fica muita coisa, sabe? Tá. E essa pra mim foi a pior, porque fixou mesmo. Terrível, isso é terrível. Luane, eu espero que o canal que ajudou já a encontrar desaparecidos. Eu fiquei emocionado quando eu soube que 2 pessoas desaparecidas foram encontradas através do canal, que a gente ajudou no encontro do assassino da Elda, da filha da Valéria, ajudou na parte da Márcia Lanzani também, das irmãs, e tem outros também, mas que eu espero que em breve você volte para falar que ele está preso e que aí a gente consegue ter... Porque hoje ele tem mandado de prisão contra ele. Tem um mandado. Quando eu entrei no processo, eu tenho as intimações que vai para casa dele, as intimações de comparecimento, né? Não tem resposta nenhuma, né? Então, tipo, é uma coisa assim, tipo aquelas cartas de... Mas a polícia não fez aquele procura-se dele? Não vi. Nada disso. A gente vai fazer o procura-se dele, então. Tá bom. Obrigada. Você vai me dar essa foto, a gente vai colocar. De verdade, espero mesmo que vocês 3 consigam, você, sua filha e sua irmã consigam, em breve, muito em breve, apenas ter saudade da sua mãe. Sim. E não mais essa luta diária de uma lidar, prisão, né? de ser encontrada. A Lara Maria também, pelo que eu entendi, o canal também ajudou a encontrar o Cafajeste, que fez tudo o que fez com ela, então a gente também tem muita esperança. Eu também. Eu espero de verdade que você consiga voltar em breve aqui. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada eu. Pela sua disponibilidade. Muito. E dá um beijo aqui. Obrigada. Se Deus quiser, você vai conseguir uma coisa. O que você falaria para sua mãe agora? Ai, nunca imaginei isso, falar bem verdade. Mas eu ia falar que eu amo ela, que ela era uma mulher magnífica, que ela não merecia ter acontecido isso com ela. Ela sabe disso. Sabe. Ela sabe que você pensa tudo isso. Até em breve, com certeza até em breve. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.